Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Na versão corrigida diz: assim é Cristo também. Então, nós vimos que isto se refere ao Cristo corporativo, cabeça e corpo sendo um. Cristo é cabeça, mas Cristo é também o corpo. Essa realidade espiritual nós podemos ver em Atos capítulo 9, versículos 1 a 5. Essa porção diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa porção traz a nós uma maravilhosa revelação. Nós vemos que Paulo perseguia os discípulos do Senhor. Ele perseguia aqueles que criam no Senhor, aqueles que eram do caminho. E ele pediu cartas para quê? Para que pudesse prender essas pessoas que eram do Senhor para os levar presos para Jerusalém. Mas aí ele teve uma experiência. O Senhor apareceu para ele. E aí o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo deveria ter pensado: mas eu nunca persegui Jesus. Eu persegui esses. Eu persigo esses que creem em Jesus. Eu persigo esses discípulos de Jesus. Como você está dizendo que eu persigo você? Aí ele teve essa revelação que esses cristãos, esses que eram do Senhor, eram o próprio Senhor. Não é isso? Ele perseguia os discípulos, mas o Senhor Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nós também podemos exemplificar: se eu der um soco em você, golpeá-lo no seu ombro, você irá perguntar: por que você bateu em mim? Eu poderia responder: eu não bati em você, eu bati no seu ombro, mas o seu ombro é você. Não é verdade? Então nós precisamos ver aqui uma realidade espiritual, que para o Senhor nós somos unidos a Ele. Quando alguém nos fere, o Senhor se sente ferido. Nós e o Senhor, nós somos um. Está vendo essa realidade maravilhosa? Por isso que no versículo 12 diz: assim é Cristo também. Nós, os membros do corpo, nós somos parte desse Cristo corporativo. No sentimento do Senhor, nós somos Ele.
Oh, que bênção é pertencer ao corpo de Cristo. Que bênção é poder saber que tudo que eu passo, Cristo sente, porque eu sou membro do seu corpo e eu sou um com Ele. E essa realidade ainda é mencionada no versículo 13, que diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse versículo nos mostra que em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, para dentro de um corpo. Sabemos, pelas porções da palavra, que os crentes em Cristo são batizados na água e no Espírito. Em Romanos 6, versículo 3, diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então fomos batizados em Cristo Jesus, fomos imersos em Cristo, imersos na sua morte. E também Mateus 28 nos mostra que nós fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nos mostra que nós somos batizados para dentro de um corpo. Fomos imersos para dentro do corpo de Cristo. Mas não é só isso. E aqui diz que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, nós fomos imersos no Espírito, temos o Espírito por fora, e como nós bebemos também de um só Espírito, nós temos o Espírito por dentro. E esse Espírito traz para nós a realidade do corpo. Que maravilha! Oh, nós estamos nessa união orgânica com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor revele isso mais e mais para nós, a cada dia, e possamos viver essa realidade.